Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 22 de setembro, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, este pequeníssimo evangelho, curtíssimo evangelho, parece num primeiro momento que Jesus está como que rejeitando a sua mãe. Não está. Ele apenas está fazendo uma diferenciação entre a família biológica e a família escatológica, ou seja, entre a família consanguínea e a família espiritual, entre a família carnal e a família que é o corpo místico. Nosso Senhor está fazendo uma diferença entre a família meramente humana, ali onde se une apenas os laços consanguíneos, os parentescos familiares, e a diferença entre a família da fé. E é claro que Nosso Senhor vai priorizar a família na fé. Não que Ele esteja negando a mãe, pelo contrário, nós sabemos que Maria é aquela que acreditou. Inclusive, a Santa Isabel lançou mais uma bem-aventurança quando Maria entra na sua casa. Isabel diz: bendita és tu, Maria, porque acreditaste. Então, mais do que ninguém, Nosso Senhor está também, no Evangelho de hoje, fazendo um elogio à sua mãe. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem mais do que Maria colocou em prática a palavra de Deus? A palavra de Deus se encarnou dentro dela. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi Maria que, antes de receber o seu filho no seu ventre, o recebeu no coração. Antes de ela receber o seu filho na carne, na consanguinidade, ela o recebeu na fé. Na verdade, Maria foi muito mais discípula do que mãe biológica do seu filho, como diz Santo Agostinho. E Dante Alighieri ainda acrescenta: Maria foi filha do próprio Filho, ou seja, ela foi filha espiritual do próprio Filho. E que hoje, amados irmãos e irmãs, nós possamos agradecer a Nosso Senhor por dirigir um elogio para aqueles que o escutam e praticam a palavra. Neste momento, querido irmão e irmã, você está ouvindo a palavra do Senhor e pedindo as luzes do Espírito Santo para que você a pratique. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor e a pomos em prática, nós nos tornamos mães, nos tornamos irmãos e irmãs de Jesus. Que privilégio, queridos irmãos e irmãs! Jesus é de quem está próximo dele. Quem é mãe de Jesus é quem está ao redor dele. Quem é irmão ou irmã de Jesus é quem está no seu entorno, ou seja, é quem está próximo de Jesus. E o que é ser mãe de Jesus? É gerar Cristo para o mundo. É dar a luz a Cristo através do testemunho. Ser mãe de Jesus é, no sentido espiritual, maternar. Gerar filhos e filhas espirituais. Os pais geram os seus filhos no sentido biológico, mas também são convidados a gerá-los espiritualmente.
Muitas vezes, a própria família biológica, se não houver a vivência da fé, os laços consanguíneos podem até dificultar a convivência. Nós sabemos que não basta ser apenas irmão no sentido biológico para se viver a verdadeira fraternidade. No Antigo Testamento, nós temos 2 irmãos que são consanguíneos e um mata o outro, ou seja, Caim mata Abel, ou seja, eles eram irmãos no sentido biológico, mas não eram no sentido espiritual. Bendito aquele que tem um irmão no sentido biológico e também no espiritual. Bem-aventurada é a família que ao mesmo tempo forma um sistema consanguíneo e ao mesmo tempo uma igreja doméstica no sentido espiritual. Infelizmente, nós sabemos que nem sempre a consanguinidade é uma causa de vivência da espiritualidade. Nem sempre. Percebemos que até muitas mães, tem muitos pais que não se preocupam com a educação espiritual, com a catequese dos filhos. Tem muitos pais que não conduzem os seus filhos para a igreja, muitos até deixam os filhos à vontade para que quando crescerem escolham a igreja e possam ser batizados na igreja que quiserem. Tudo isso demonstra que realmente não vivem a fé. Infelizmente, há essa realidade no nosso mundo. Por isso, famílias, queridos irmãos e irmãs, amemos-nos também no sentido consanguíneo. Como é bom viver a família no sentido consanguíneo, mas, sobretudo, se essa família for fundamentada na fé, tendo Maria como aquela que é a mãe, a matrix, a geradora, aquela que é a verdadeira discípula, tendo Nossa Senhora como verdadeiro modelo espiritual e, consequentemente, os irmãos de Jesus, que são os discípulos. Que nós possamos trazer Maria e a Igreja e os discípulos para a nossa casa. Nas bodas de Caná estava lá Maria, juntamente com os discípulos e Jesus. Que hoje, na nossa casa, que nós possamos fazer a casa de Caná, onde houve a transição da água no vinho, onde estava a mãe de Jesus com os discípulos e o próprio Jesus. Que realmente a nossa família biológica seja transformada também na família escatológica, que os pais possam dar a luz aos seus filhos no sentido biológico, mas também espiritual, conduzindo-os à igreja, à comunidade, e, sobretudo, dando exemplo, falando para os olhos dos seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.